Olá, bem-vindos ao módulo 3 do curso de Introdução à Economia. Eu sou o professor Stefano e eu vou acompanhar vocês neste módulo e nos 3 próximos. Esses 4 módulos, o 3, o 4, o 5 e o 6, vão introduzir para vocês os estudos da assim chamada microeconomia. A microeconomia é a parte da ciência econômica que está interessada no processo de formação de preços. Ou seja, como os preços se formam no mundo em que a gente vive. E como esses preços, eles orientam, digamos assim, a gente nas nossas decisões de consumo e de investimento. Afinal de contas, os preços são exatamente aquelas informações que a gente, tanto como consumidor quanto como produtor, né, ou como ofertante de trabalho, são as informações que a gente usa para tomar as nossas decisões. E cada decisão que a gente toma individualmente e o somatório dessas decisões individuais coletivamente, elas acabam gerando novos preços no processo que nunca acaba. Ou seja, eu uso o preço, né, como um sinalizador para tomar alguma decisão, se eu compro ou não compro algo, se eu produzo ou não produzo alguma coisa, se eu oferto ou não trabalho. E cada ação que eu tomo em cima dessas sinalizações, individualmente, e o somatório coletivo delas, acaba gerando novos preços. Então, esse processo que nunca acaba, de formação de preço e de alocação de recursos, que é a essência, digamos assim, da vida material nesse planeta, né? Eu gosto de falar assim, em sala de aula, é o que a microeconomia, nessa parte da ciência econômica, procura entender. Os agentes econômicos, que são, digamos assim, os atores desse processo de interação que eu acabei de explicar, em que preços são usados como sinalizadores e decisões em cima desses preços acabam gerando, digamos assim, alocações que, por sua vez, geram novos preços. Esses agentes econômicos que agem, né, que interagem, mais especificamente dessa maneira que eu falei, a gente vai chamá-los de demanda e de oferta. Ou seja, a demanda vai representar todo aquele universo de consumo, ou seja, o nosso lado consumidor, o nosso lado que busca o mundo para satisfazer suas necessidades básicas ou não tão básicas, e o outro personagem, o outro lado, vai ser chamado de oferta. Ou seja, a oferta vai ser aquele nosso lado em que a gente vai para o mundo ofertando alguma coisa para que a gente possa ter, eventualmente, as condições para poder adquirir as coisas que a gente demanda. Então, esses 2 personagens, demanda e oferta, eles vão ser o resumo, vamos dizer assim, dessa peça, desse teatro, que vai determinar a formação dos preços e a consequente alocação dos recursos. Então, esses 2 personagens, demanda e oferta, são provavelmente, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas expressões muito fortes, mas provavelmente pode ser, no mínimo, ótimos candidatos a serem as informações mais importantes que a gente tem enquanto cientistas econômicos. Uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção quando eu dou aula é que esse processo de interação, de formação de preços, de alocação de recursos, ele não é uma exclusividade humana. A vida, nas suas mais diversas manifestações, está sempre olhando para essas sinalizações e, através das ações que ela toma, ela cria alocações e novas sinalizações, ou seja, novos preços são gerados a partir desse processo. Pense, por exemplo, quando um leão vai caçar uma zebra, né? Ele tem um preço específico que ele observa. Qual é o preço? Quão difícil vai ser caçar essa zebra? Porque se o preço for muito alto, ou seja, o custo em termos de energia que ele gasta para caçar essa zebra pode ser tão alto que ele acaba não caçando a zebra, perdendo as energias que ele tem e, eventualmente, morrendo de fome. Em certo sentido, eu muitas vezes gosto de fazer essa comparação, o processo da vida biológica na Terra é um processo constante de observação de preços, ou seja, vale a pena ou não vale a pena fazer algum movimento,
E a partir desses preços, né, desses custos, dessas barreiras naturais que a vida coloca constantemente para a gente e para as outras formas de vida, decisões são tomadas ou não tomadas e, digamos assim, o teatro da vida constantemente, né, ele vai se revelando, se processando. Então, esse processo, que é a essência da economia, vida buscando satisfazer necessidades no universo limitado, no universo de escassez, é o que a microeconomia, essa parte fundamental da ciência econômica, procura estudar. Né? Então, repetindo, né, o processo econômico, que essencialmente é vida buscando satisfazer necessidades no universo de escassez, não é uma exclusividade humana, é vida. O que é uma exclusividade humana é o uso da inteligência humana para criar uma ciência, que é a ciência econômica, especificamente aqui a ciência microeconômica, para entender esse processo. E como tudo o que a ciência tem como objetivo exatamente, não só que a gente compreenda, mas que eventualmente a gente consiga interferir de forma inteligente para alcançar algum objetivo específico. Né? Então, repetindo, o que a gente vai estudar nesses 4 módulos, essencialmente, é o processo de formação de preços e como eles alocam recursos. Colocando em outras palavras, como nós buscamos satisfazer, melhor colocando, como nós, agentes econômicos, em buscando satisfazer nossas necessidades, demanda, e em buscando ofertar trabalho, produtos, serviços, em busca exatamente, digamos assim, dos recursos que a gente precisa para demandar, né, digamos assim, para pagar o que a gente demanda para satisfazer as nossas necessidades, como esse processo ele não só resulta em equilíbrios, né, de preço e quantidade, mas como esses novos equilíbrios vão gerar novas sinalizações que, por sua vez, vão gerar novos equilíbrios num processo que nunca termina, que, em certo sentido, é o próprio processo da vida. Né? Então, nesse específico primeiro módulo, desses 4, no módulo 3 do curso de vocês, a gente vai apresentar esses 2 personagens. A gente vai apresentar a demanda e a oferta, e a gente vai criar, digamos assim, uma certa intimidade com as mesmas. Nós vamos, nesse primeiro módulo, pressupor que essa demanda e essa oferta, elas interagem num ambiente onde não existe nenhum tipo de força maior de um lado ou de outro. Onde demanda e oferta, elas interagem de uma forma bastante, como é que se poderia dizer assim, bastante equilibrada entre elas. Isso chama-se, isso que especificamente eu defini agora, é o que os economistas chamam de mercados de concorrência perfeita. Essa é uma super simplificação que ajuda a gente a entender certos conceitos básicos. Depois, mais na frente, no módulo 3, 4, módulo 5, a gente vai aprofundar um pouco essa discussão dos mercados competitivos e vai apresentar formas alternativas, onde um dos lados ele detém algum tipo de poder maior que dá uma vantagem sobre o outro lado. Mas, para simplificar, nesse módulo, a gente vai introduzir a demanda e a oferta para vocês nesse ambiente mais simplificado que a gente chama de concorrência perfeita, ou seja, onde não existe, nem de um lado nem de outro, nenhuma forma de poder extra. Eu queria, antes da gente seguir em frente, eu coloquei, dá para a gente tentar interpretar esse processo de formação de preços, de alocação de custos que a gente vai estudar, como uma espécie de teatro. Pensem no palco como sendo o tipo de mercado. Né? A gente chama em economia o tipo de ambiente em que a ação de demanda e oferta ocorre. Ou, se a gente for mais correto, o mercado é a interação da demanda e da oferta, mas a nomenclatura que a gente dá ao mercado é de concorrência, é de monopólio, é de oligopólio, dá a característica que esse palco tem. Então, a interação da demanda e oferta ocorre num palco, que a gente chama de mercado, e o tipo desse palco, né, ou seja, a nomenclatura que esse palco tem, concorrência, monopólio, oligopólio, vão caracterizar
digamos assim, o cenário desse palco, o cenário onde demanda e oferta interagem. Então, demanda e oferta seriam os nossos personagens, os nossos atores, demanda representando nossas necessidades e oferta representando digamos assim, a nossa capacidade de, no mundo de escassez, gerar produtos, serviços e trabalho para que a gente possa ter as condições para satisfazer as nossas necessidades, né, a nossa demanda. Esses dois personagens, né, que a gente vai resumir o processo econômico agora, ao longo desses quatro módulos, para que a gente possa entender esse processo de formação de preço e alocação de recursos, a gente vai, então, resumir os personagens econômicos, a demanda e a oferta. E eles vão interagir em palcos, que a gente chama de mercados, que vão ter características distintas de características, digamos, de competição, de oligopólio, de monopólio, que, como a gente vai ver no módulo 5, são diferenciados pelo poder que um grupo tem, eventualmente, sobre o outro. No mais simples de todos, que é um ambiente concorrencial, de concorrência perfeita, esse poder não existe. Ou seja, ambas as partes, elas interagem de uma forma bem equilibrada. Existem muitos demandantes e muitos ofertantes, de modo que nenhum deles, especificamente, tem nenhum poder assim de se sobressair, certo? Bem, tendo dito isso, eu quero rapidamente apresentar para vocês como é que esse módulo ele está dividido, certo? Esse módulo 3. Primeiro, vocês vão ter... Estou só olhando, checando aqui um pouco as minhas anotações. Para ler, eu preciso tirar os óculos. Nós vamos começar com um vídeo do professor Marcelo Portugal, em que ele vai fazer uma apresentação muito intuitiva de todas essas coisas que eu falei aqui e algumas outras, né? É um vídeo muito legal, porque ele apresenta uma forma muito intuitiva, com algumas comparações bem interessantes, sobre esse universo de formação de preços, que é o que a gente estuda na microeconomia. E o professor Marcelo também aproveita para fazer uma comparação com a outra grande área de estudos da economia, que é a macroeconomia, para que a gente possa entender um pouco essa diferença. Depois desse vídeo, vocês vão ter um outro vídeo com o professor Fabian. É um vídeo rápido, simples, onde o professor Fabian ele introduz para a gente os conceitos de demanda e de oferta de uma forma mais específica do que eu fiz aqui, tratando de algumas especificidades, como as características que cada uma dessas demandas tem, que cada uma dessas funções tem, a função demanda e a função oferta, e quais são as variáveis que formam essa demanda e essa oferta. Aqui vale lembrar um pequeno detalhe. Esse é um curso de introdução multidisciplinar, né? A gente tem pessoas de todas as áreas. Então, o nosso foco principal, e será também o meu foco ao longo desses 4 módulos, é ter certeza que os conceitos básicos e mais importantes são apresentados e são compreendidos. Por isso, muitas vezes, nós vamos fazer de uma forma mais intuitiva do que propriamente matemática. Repito, devido a essa diversidade grande que esse curso de introdução tem, né? O objetivo realmente atingir pessoas que estão nas mais variadas, digamos assim, formações. Então, tendo dito isso, eu só quero chamar a atenção para a ideia, que eu acho que já foi discutido um pouco nos módulos anteriores, de que a ciência econômica ela busca a matemática como uma linguagem para expressar um pouco o que ela procura explicar. Essa linguagem, que é a linguagem matemática, ela não é escolhida à toa. Ela é escolhida porque ela é uma forma, digamos assim, que por mais que possa parecer complicada, é uma das formas mais simplificadas que a gente tem de expressar esse nosso palco, de expressar essa nossa interação, né? De expressar esse nosso palco que eu chamei de mercados e essa interação dos atores, né? Dos agentes de demanda e de oferta. Obviamente que existem outras formas de expressar, né? E uma delas é a intuitiva, que a gente vai fazer bastante uso ao longo desses 4 módulos. Mas a matemática ela é uma forma muito inteligente de expressão, porque ela consegue simplificar, ela tem agilidade, e uma forma básica dessa expressão matemática é o uso das funções. O livro do Mankiw traz, que é o nosso livro principal, né? Inclusive aqui nesse módulo, e nos outros 3 módulos de microeconomia, vocês vão ter acesso aos capítulos que eu quero que vocês leiam do Mankiw. Eu também vou colocar como alternativa
nas sugestões de leitura alguns capítulos do livro do Krugman, que também é um livro muito bom. Mas para vocês fazerem os exercícios, né, se prepararem para as provas, enfim, e aprenderem o que vocês precisam aprender, a leitura do livro Mankiw é suficiente. E o Mankiw traz lá, né, para quem tem alguma dúvida, ou quem tem alguma para quem esqueceu, uma revisão básica e bem inteligente de demanda, de oferta, demanda e oferta, de funções, de gráficos, certo? Eu não vou me ater a isso nesses modos, já vou partir da pressuposição que vocês sabem, né? Afinal de contas, tem nada que vocês precisam saber além do que a gente aprendeu no segundo grau, certo? Não estou dizendo isso só porque, de repente, do nada, antes eu falava de demanda e oferta, agora eu comecei a falar de função demanda e de função oferta. Então, fechando esses parênteses, era só para esclarecer esse ponto. Então, o professor Fabian, ele apresenta, voltando, né, no segundo vídeo, o conceito da demanda e da oferta, mais especificamente os conceitos de função demanda e função oferta, suas características, quais são as variáveis que a gente escolhe para montar e para explicar tanto a função demanda como a função oferta. Bem, isso é basicamente o que o professor Fabian faz nesse segundo vídeo. No terceiro vídeo, vocês vão ter um vídeo muito bem organizado da professora Fernanda, onde ela vai aprofundar esses conceitos de demanda e oferta. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia para acompanhar, o vídeo do professor Fabian, ele se refere à primeira parte, digamos assim, do capítulo 4, que é o capítulo desse módulo, que é o capítulo que explica exatamente função demanda, função oferta. E a parte da professora Fernanda seria, que é o terceiro vídeo, seria, digamos assim, a segunda parte do capítulo. Né? Essa divisão de primeira e segunda parte não é exatamente como está no livro. Né? Eu estou fazendo assim mais ou menos uma generalização. Por primeira parte, eu entendo essa apresentação que o livro faz da demanda e da oferta, que representa, eu acho que, 1/3 do capítulo. No resto do capítulo, né, 2/3 do capítulo, é o que eu estou chamando de segunda parte. Então, é o que a professora Fernanda, no terceiro vídeo, com o uso de gráficos exemplos, que são exatamente os gráficos exemplos que estão no livro, para simplificar a vida de vocês. Afinal de contas, nosso objetivo não é complicar a vida de ninguém. Eu, particularmente, quero que vocês aprendam esses conceitos, que entendam esses conceitos de uma forma simplificada, porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né? Introduzindo economia. Eu prefiro que vocês saiam com conceitos simplificados bem entendidos do que com um monte de coisa complicada que não deu para entender direito. Né? Então, o meu objetivo ao longo desses módulos, o nosso objetivo ao longo desses módulos será sempre, digamos assim, de tentar passar as ideias da forma mais simples possível, se atendo ao livro para simplificar o processo de aprendizagem de vocês, certo? Então, voltando, né, o vídeo da professora Fernanda, um vídeo muito bem feito, onde ela vai mostrar para vocês, a partir dos conceitos que foram definidos no segundo vídeo do professor Fábio, como essas funções de demanda, elas interagem entre si, como é que elas se mexem, o que é que faz elas se mexerem para cima e para baixo, como é que elas interagem entre si, para que preços sejam formados e para que alocações sejam criadas, né? E como, a partir de um determinado equilíbrio, a gente sai para um outro equilíbrio, com novas variações, com novas mudanças nessa demanda e nessa oferta, certo? E o último vídeo desse módulo, que seria, né, contando não a partir desse vídeo, mas a partir do vídeo do professor Marcelo, seria o quarto vídeo, eu volto para intuitivamente encerrar essa discussão com vocês, né? Esse é um módulo muito importante, gente, porque é nesse módulo que a gente começa a entender não só como os personagens centrais da teoria econômica, que são a demanda e a oferta, interagem para formar preço, mas, particularmente, por que preços são tão importantes para a ciência econômica. Então, no último módulo, eu volto para fechar, digamos assim, essa discussão, procurando passar aspectos intuitivos para vocês, certo? Uma coisa também que eu quero chamar a atenção aqui, pelo menos para esses 4 módulos que eu estou gerenciando, mas que, na minha opinião, valem para o curso inteiro, todas as perguntas que vocês vão precisar responder nos exercícios, nas provas, vocês vão encontrá-las no livro do Mankiw,
E nesses vídeos, né? Eu vou procurar ir até o máximo ao livro do Mankiw para que essa parte, digamos assim, mais burocrática do curso, o burocrático eu entendo resolução de exercícios, realização de provas, afinal de contas a gente precisa de uma nota, eu vou me ater de maneiras a que os vídeos eles saiam o mínimo possível do livro. E quando eles saírem, como por exemplo, nesse último vídeo intuitivo que eu vou apresentar para vocês, que isso não confunda a cabeça de vocês e nem prejudique de forma alguma a realização dos exercícios das provas. Mas é importante que eu saia, é importante que a gente saia, porque muitas vezes, exatamente nessa visão mais ampla, mais intuitiva, que eu muitas vezes chamo de uma pequena viagem na maionese, em que a gente se desliga um pouco da rigidez do livro, que a gente entende os conceitos. Né? Porque tem muitos... Lembrando que a economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência extremamente, digamos assim, intuitiva, que busca ter uma certa elegância formal através do uso da matemática, mas ela está longe de ser uma ciência exata. Ela é uma ciência humana, ela é uma ciência que lida com variáveis vivas, variáveis humanas, que estão longe, obviamente, graças a Deus, de serem uma ciência exata. Então, a intuição ela é muito importante. Então, eu vou procurar sempre equilibrar um pouco a formalidade do livro, afinal de contas, ele precisa disso, com os aspectos intuitivos que, na minha opinião, são os que vão dar para muitas pessoas aquela queda de ficha, sabe? Aquele clique em que a gente acaba percebendo exatamente o que é que a gente está querendo fazer aqui. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu dizer aqui. Tem uma coisa super importante, assim, ó. Olha só, vamos para cá. Como vocês vão perceber nos vídeos, eu gosto de falar muito. Olha aqui. Esses objetivos que estão aqui especificados, né, na tela de vocês, são os objetivos que eu gostaria muito que vocês tivessem compreensão quando vocês terminarem a realização desse módulo. Né? Ter compreensão dos objetivos, digamos assim, eu coloquei de uma forma meio enrolada. Vamos dizer assim, esses objetivos são os objetivos que a gente precisa alcançar nesse módulo 3, eles refletem o tipo de conhecimento que a gente gostaria que vocês tivessem ao final desse módulo 3, certo? Entender os conceitos de demanda, oferta e equilíbrio do mercado, né? A gente falou bastante sobre isso nessa introdução, e obviamente vocês vão ter a parte formalizada daqui para frente. Compreender os efeitos que existem nesse equilíbrio entre a oferta e a demanda, de variações da demanda e da oferta, ou seja, variações da função de demanda e da oferta, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai primeiro definir os personagens, que é o nosso objetivo número 1, quem é a demanda, quem é a oferta, quem é a função demanda, quem é a função oferta, para depois colocá-las no palco, né? Como eu falei para vocês, o palco é o mercado, esse espaço de interação, que especificamente nesse módulo a gente vai resumir como sendo o mais simples de todos, aquilo que a gente chama na ciência econômica de um mercado de concorrência perfeita. E nesse mercado, né, nesse palco, eu quero que um dos objetivos que a gente tem, que a gente quer que vocês compreendam, é como variações, né, nas posições e nos comportamentos desses atores de demanda e oferta, né, ou seja, como é que variações, modificações dessas duas funções, demanda e oferta, elas alteram os equilíbrios de preço e quantidade, e como esses equilíbrios, como em alterando esses equilíbrios, a gente chega em novas alocações e novos preços. Né? E, finalmente, o terceiro ponto, que eu vou voltar intuitivamente para vocês no último vídeo, é muito importante que vocês entendam, então, tendo compreendido o objetivo 1, ou seja, quem é a demanda e quem é a oferta, tendo compreendido o objetivo 2, como essa demanda e essa oferta, né? E a partir de agora, quando eu falar de demanda e de oferta, né, que a partir de agora não, já faz um bom tempo que eu estou fazendo isso, quando eu falo de demanda e oferta, eu estou falando de sinônimos de função demanda e função oferta, né? Então, no objetivo 2, o que é que faz essas funções se deslocarem e como esses deslocamentos, né, acabam gerando novos equilíbrios de preço e de quantidade.
Tendo compreendido o objetivo 1 e o objetivo 2, o objetivo 3 é quase que um default, certo? Ou seja, na verdade, esse objetivo 3 está colocado com uma certa redundância aí, mas ele é tão importante que a gente fez questão de deixá-lo claro. Ou seja, o que a gente precisa entender naquele jogo todo de interação entre demanda e oferta é, acima de tudo, como os preços em se formando, como é que eles alocam recursos, certo? Tem uma parte intuitiva aí bem legal que eu vou voltar para vocês quando a gente encerrar esse módulo, certo? Então, por hora, eu fico por aqui. Desejo para vocês um bom estudo nesse módulo 3. Curtam os vídeos. Qualquer dúvida, né, vocês sabem, no fórum. E vocês têm também aí a leitura do Mankio. Tem a leitura também do Krugman, que é uma leitura extra que a gente disponibiliza para vocês. E no final vocês têm uma lição. Vocês já entenderam, né, essa altura do campeonato, como é que funcionam as lições, que é um texto que traz, de uma forma bastante resumida, boa parte dessas discussões que a gente está tendo e vai ter ao longo desse módulo. E ele entra um pouco mais também na discussão sobre essa conceituação de mercados perfeitos, de mercados concorrencialmente perfeitos, mercados de competição perfeitos, que a gente vai retomar no capítulo 5, quando a gente falar das estruturas de mercado, certo, gente? Então, eu fico por aqui, aproveitem bem esse módulo e qualquer dúvida já sabem, né, no fórum. Até mais. Tchau.